coisas que as famílias têm que ensinar aos filhos, porém, eles acabam terceirizando e deixando tudo nas mãos da escola. Neste vídeo nós vamos falar quais são essas coisas para você ficar esperto, esperta aí para não cometer esse erro, certo? Bom, mas primeiro, bem-vindo, bem-vinda ao canal. Me chamo Daniela Marley, sou pedagoga, tenho mais de 10 anos de experiência em sala de aula, então eu já vi de tudo. E essa experiência eu estou contando aqui neste canal. Vamos lá, vamos falar sobre os itens que você precisa ensinar aos seus filhos. Não que a escola não ensine também, mas a escola é uma aliada, a escola não pode ser a protagonista, certo? Primeira delas, educação de valores e caráter. Por quê? Ah, mas valores, caráter igual para todo mundo. Ninguém ensina o filho a ser mau caráter. Bom, enfim, tem famílias que ensinam sim, através do exemplo, né? Mas isso fica para um outro vídeo. O que eu queria falar aqui é sobre valores assim. É claro que valores e caráter, por favor, obrigado, respeito aos mais velhos, a gente vai falar disso mais para frente. São coisas que os pais precisam ensinar, né? Os pais ou responsáveis precisam ensinar as crianças. E não pode deixar tudo nas mãos da escola. Isso não significa que a escola não faça um projeto em relação a isso também. Mas tem coisas que são muito particulares, né? Por exemplo, se você segue uma determinada religião, você vai ensinar os preceitos, né? Os valores daquela religião. E isso a escola não pode ensinar. Então, é bom que você crie raízes, né? Porque um alicerce bom, né? Quais são as casas que têm que são mais resistentes, aquelas que têm um bom alicerce. Então, você precisa construir esse alicerce aí na sua criança ou no seu adolescente. Segunda coisa também que é as famílias que ensinam, educação emocional. Então, assim, isso é uma coisa que muitos pais, inclusive, não tiveram, então eles não sabem nem como repassar. Mas, assim, eu sugiro que você, sim, se você acha que está faltando em relação a isso, que aprenda até para o seu desenvolvimento próprio. Isso é uma coisa muito importante para todo mundo. Então, assim, lidar com frustrações, ensinar a reconhecer e expressar sentimentos. Tudo isso começa em casa, não é a escola que vai ensinar. Então, tudo isso você não pode deixar na mão do psicólogo, ou deixar na mão do psicólogo da escola, ou deixar na mão da própria escola ou dos professores, certo? Então, essas coisas de educação emocional, de fortalecer a autoestima, é tudo por conta da família. Terceira coisa, higiene pessoal e autocuidado. Sim, tomar banho, lavar a mão, lavar as mãos, escovar os dentes. Escolas infantis, normalmente, as crianças, a criança fica lá período integral, então as tias acabam, né, falando sobre, colocando para escovar os dentes, lavar a mão, essas coisas, só que isso tem que vir de casa, certo? Não tem como, né, essas coisas você não ensinar isso. Eu sei que o tempo é curto, mas essas coisas precisam ser ensinadas também. Quarta coisa, limites e noção de responsabilidade. Sim, simplesmente, isso é muito comum, tá? Isso é uma coisa que eu vejo muitos profissionais da área da educação reclamando, é dizer não. Algumas crianças não sabem ouvir um não. Então, elas acabam tendo aí esse descompasso emocional, né? Voltando àquele item lá, né? O segundo item. Só que os limites precisam ser estabelecidos pela família. E não, a criança não vai deixar de gostar de você porque você diz não para ela, tá? Eu sei que tem muitos pais que são inseguros em relação a isso, mas assim, o amor de uma criança, né? Claro, salvo raríssimas exceções. Mas geralmente, amor de uma criança, amor de adolescente é incondicional. Não é amor de mãe que é incondicional, né? O amor de uma mãe funcional é incondicional também, mas o amor de uma criança é totalmente incondicional. Totalmente. E vai te amar só porque pelo que você é, por você ser mãe, por você ser pai. Se você dizer não pra ele, se você estabelecer limites, ele não vai deixar de gostar de você. Vai ficar chateada. Isso ensina a lidar com frustrações, mas ele não vai deixar de gostar de você por causa disso. Quinta coisa também, educação financeira básica. Ah, Dani, mas então as escolas não têm que ensinar? Não, não tem nada a ver. As escolas podem ensinar, algumas escolas têm isso no programa, né? Educação financeira. Porém, através do exemplo, as famílias precisam também
ensinar a lidar com dinheiro, ensinar a lidar com gastos, a ver quando que pode ou não pode comprar um determinado produto. Então, todas essas coisas também vêm de casa. Ah, assim, uma coisa que eu tava pensando, né? A família, ela educa com exemplos, a escola educa com conversa, educa com teoria. Então, seja aí uma pessoa saudável financeiramente, e você está ensinando aí o seu filho, a sua filha, a ter uma educação financeira saudável. Sexta coisa, respeito à autoridade. E aí eu não tô falando de autoritarismo, tá? São coisas diferentes. Mas assim, é muito comum no ambiente escolar que alunos não respeitem professores, e isso com a anuência dos pais. Isso é uma coisa assim que no futuro vai ter, assim, consequências terríveis, porque imagina o desrespeito quando crescer, desrespeitar o chefe, vai desrespeitar outras pessoas, assim, professores, eles perdoam, mas e se for desrespeitar a polícia? Entendeu? Então, autoridades precisam ser respeitadas. Você pode não concordar, isso não significa concordar e baixar a cabeça, isso não é isso. Mas você precisa respeitar. Então, professores na escola precisam ser respeitados. Quem é autoridade máxima em tudo quanto é lugar, em casa, são os pais. Por mais que a criança, você dê voz à criança para que ela possa expressar suas opiniões, isso é muito importante, ela precisa ter ali um líder. É o instinto mesmo do animal, da manada, de ter um líder. E os líderes são os pais, certo? Então, precisa ter a postura da família interfere na disciplina escolar. Então, precisa ter esse respeito à autoridade, não importa quem seja, tá? Isso não significa que se abaixar e se humilhar para tudo. Você precisa reconhecer os seus direitos também, mas precisa haver o respeito. Sétimo, reforço escolar e acompanhamento. Isso inclui tudo, tá? Lição de casa, o acompanhamento escolar, a rotina de lição de casa. O professor não está em casa explicando, né? Para explicar, proporcionar lá uma mesa, uma cadeira e colocar a criança para sentar ali. A criança sozinha, ela não vai fazer isso. Ah, mas ela sabe desde a escola que precisa fazer lição de casa. Sim, mas ela não consegue estabelecer uma rotina. Tem muito adulto que precisa parar de beber, que precisa parar de fumar, que precisa ir para academia, que precisa fazer exercício físico, que precisa parar de comer um monte de besteira e eles não fazem. Por quê? Porque é difícil de estabelecer uma rotina. Se é uma rotina para adulto, já é uma rotina bem complicada, imagina para uma criança que não tá com o cérebro formado, não é mesmo? Então, assim, essas coisas de reforço escolar, de acompanhamento, a escola até pode realizar o reforço, tem muitas escolas que proporcionam isso, o acompanhamento, o reforço, mas você precisa saber se o seu filho realmente tem uma dificuldade aí na vida escolar, e isso só acompanhamento. Depois eu vou falar aí do after schooling, que é uma forma de você acompanhar isso. E oitava coisa, educação para o mundo digital. Isso a gente está falando, lidar com telas, com redes sociais, com todas essas coisas assim que envolvem, né, o universo digital. Por quê? Porque precisa ter limites com o celular. Às vezes a gente acha que colocar uma criança lá no celular, ela fica quietinha, ela não dá trabalho, ela tá ótima. Mas eu ouso dizer que é a mesma coisa de que você pegar essa mesma criança e deixar numa madrugada fria na rua sozinha. É a mesma coisa, ela tem muito perigo no digital. Inclusive, teve um caso recentemente de uma menina que fez um desafio de inalar desodorante. Uma menina de 8 anos, de inalar desodorante, e infelizmente ela não sobreviveu. Então, assim, precisa haver limites no uso do celular, e sem contar que isso também é um vício, né? Então, você precisa estabelecer esse limite também com o digital, e não é a escola que ensina. Quem ensina isso é a família, afinal, a criança ou adolescente passa mais tempo em casa do que na escola. Nono, exemplo prático e cotidiano, é o que eu falei antes. A família ensina com exemplo. Quem ensina falando é a escola. Quem ensina com exemplo é a família. Então, tudo que você faz tem muito mais valor na educação das crianças do que simplesmente uma conversinha ou uma bronquinha ou qualquer coisa assim.
tá? Então, tem essa coisa também. E 10ª e última coisa, colaboração entre escola e família. Bom, antes de ir para esse ponto, se você gostou, se você está gostando, deixa o like aqui no seu vídeo, faz com que o YouTube distribua este conteúdo para mais pessoas como você e salve mais famílias que precisam saber deste conteúdo, certo? Já aproveite e se inscreva no canal, caso você também não seja inscrito, e ative o sininho, porque sempre estou postando aqui vídeos, a gente está no começo ainda, mas estou postando shorts, então procure já se atualizar e ficar aí nesse e estar mais aí, mais aberto a uma educação diferenciada para crianças e adolescentes, certo? Mas vamos falar aí da colaboração entre escola e família. Não é escola versus família, elas não se rivalizam nunca. A escola e família precisam atuar juntas. Já tem, inclusive, estudos que comprovam isso, que as famílias que acompanham a vida escolar dos filhos, os filhos têm um desempenho melhor. Isso aí, eu também já comprovei isso na prática, através da minha experiência em escolas. Então, assim, é algo maravilhoso. Então, não adianta ir lá e ficar discutindo com a coordenadora, discutindo com o professor sobre o seu alecrim dourado. Não, eu não vou falar assim. Mas tem mãe que tem o seu alecrim dourado, né? Mas eu não vou falar assim de você, né? Sobre a sua criança, sobre o seu adolescente. Então, não adianta ir lá discutir porque você não tá rivalizando com ninguém. Não é uma rivalidade, tá? Não é um Fla-Flu aí, não é um Palmeiras e Corinthians, não. Tem que atuar junto. Então, como eu tava falando, deixa eu falar aqui do After School em breve. Eu vou estar lançando um programa super legal de After Schooling. É um programa que vai te ensinar a acompanhar melhor a vida escolar do seu filho, ainda que você tenha pouco tempo, ainda porque eu sei que muitos pais, muitas mães precisam trabalhar, precisam passar às vezes o dia fora de casa e nem sempre é possível. Ah, mas não vai dar tempo. Dá tempo sim, e você vai saber através desse programa quando lançar. Então, mais um motivo para você se inscrever no canal, para não perder o lançamento, porque olha, tá bem legal mesmo. Ensina inclusive a gostar de ler, assim, a gostar de estudar. Se seu filho não gosta de estudar, às vezes é só aquele incentivo certo que ele tá faltando, tá? Não é porque ele, é porque a gente culpa, né? É porque ele, ela, e ainda fala os piores nomes possíveis. Ele é um vaga, sabe? Aquelas coisas. Então não é isso, não. Às vezes tá faltando aquele empurrãozinho, aquele incentivo, aquele empurrãozinho no bom sentido, naturalmente. Bom, espero que tenha gostado deste vídeo. Já falando para se inscrever no canal, para deixar seu like. Você tem alguma dificuldade em relação a esses pontos? Tem algum ponto que você acha que eu não citei aqui, que é a família que precisa ensinar e não a escola? Deixa aqui nos comentários, certo? Então, muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo.